bem abrangente, nossa, é um projeto assim, ó, muito rico, muito abrangente, feliz mesmo, e parabéns por esse trabalho, porque Obrigada. a gente nota a importância e a necessidade de ter esse tipo de conteúdo, informação para os jovens, crianças barra jovens que crescem sem norte. Aí, a hora que eles tomam uma idade, eles são doutrinados politicamente. Mas só que a gente E esquece que tem toda essa briga, independente de lado, esquerda ou direita, existe uma coisa que chama-se Brasil. E todo mundo mora dentro desse Brasil, né? Então, sim, questões, as questões por isso que eu sou, como se diz, pró-monarquia, uma pró-restauração da monarquia no Brasil, porque esse caos que a gente vê hoje, essa divisão que a República impôs no Brasil, que não é só de hoje, até um tempo atrás não existia um outro lado, mas o povo ainda assim era dividido porque ele não tinha acesso. Hoje, a República ela piorou no sentido de que ela dividiu agora as pessoas, né? A gente tinha um tempo que, entre aspas, o futebol unia, hoje nem isso mais, porque a República ela chegou ela está indo para um caminho, e se você pode reparar que todas as repúblicas aqui da América Latina, né, olhando nesse contexto republicano de modelo de governo aqui da América Latina, elas estão caminhando tudo para um caminho, por quê? Ainda, infelizmente, pior, porque ela divide, ela não une. Então, eu se você dividi vai para numa. conquistar. Exatamente, se você vai numa Inglaterra, vamos pôr a Inglaterra, que é onde o pessoal conhece mais, porque tem Jamaica é uma monarquia parlamentar, Canadá, Austrália, Japão, é, Noruega, Dinamarca, né? Enfim, tem vários países que seguem esse regime, esse modelo. A gente nota que a República ela divide por demais o pessoal. Então, você é pró-Lula, você é pró-Bolsonaro, você não é pró-Brasil. Aí, o que acontece? Se você vai numa Inglaterra da vida, lá tem também esquerda e direita. Mas só que o rei Charles, ele representa a Inglaterra. Então, o pessoal vê a representatividade do rei, que é uma figura simbólica, ele não governa, ele apenas reina, mas eles verem ali a estabilidade do país, entendeu? Sim, Eles veem a estabilidade. Aqui no Brasil, não. A gente tem um presidente que ele é chefe de Estado, chefe de governo, e essas figuras se misturam, né? Se misturam e exatamente. bagunça mais a cabeça da população. Então a população é dividida, não é unida num bloco nacional. E a gente precisa saber assim, ó, o que é bom para o Brasil, não para o meu lado político. Então aí a gente nota que se você quer ser independente de esquerda ou direita, se você pode ser um amante do Brasil, da sua história, do seu contexto, né? Mas Exatamente. é necessário que seja tirado essa escama da sociedade. Porque a República, infelizmente, porque existem modelos republicanos legais. Vamos visitar os Estados Unidos, é um modelo republicano bacana, mas tem a Ele Alemanha, tem nasceu, a né, Dinamarca, uma república. tem outro. Oi? Ele nasceu, né, uma república, digamos assim. Então isso já nasceu Exatamente. Aí com ele. você. Agora o Brasil, ele quer copiar coisas que não são dele, né? Isso não Não, funciona. Você tem que ser o que você é. exatamente. Aí a gente vê esse colapso, porque você vê pessoas hoje que estão procurando a identidade no Brasil, mas o regime que rege o país não é o regime no qual o Brasil nasceu. Não é o regime no qual ele viveu desde seu descobrimento até 1889, que chegam quase 400 anos, entendeu? Então a gente vive 130 anos de um regime que mais dividiu, que mais atrapalhou, que mais não gerou estabilidade no país. Você pode perguntar para os seus pais, para os seus avós, para você ver. Chega para eles e fala assim, ó, pai, vô, quando que teve estabilidade no Brasil? Não. Porque se você for chegar no seu avô, desde a época da geração do seu avô para cá, já passou mais de três moedas. Mais de três. Sim. Mais Inúmeras de três. inflações. Mais, oi? Inúmeras inflações, Inúmeras né? inflações, inúmeras constituições.
Essa Constituição que você está querendo levar para o pessoal, ela tem apenas, ela não tem 40 anos. Entendeu? Ou seja, oi? É a 7ª Constituição, se não me engano. A 7ª Constituição. E qual que é a Constituição que durou mais tempo no Brasil? É a Imperial. Acredito que foi Imperial. Foi a Imperial. 60 anos, 60 e poucos anos. Depois dela, nenhuma outra durou a quantidade. E vou te falar mais. Essa Constituição que a gente tem, ela já não é a Constituição de 88, porque ela já está remendada. Ela já está costurada, entendeu? Então, a primícia da monarquia se chama-se estabilidade. Estabilidade. Uhum. E em todos os contextos econômicos, sociais, históricos, culturais, né, identidade, né, a gente pega um 7 de setembro, que hoje o pessoal não entende o que é um 7 de setembro, a profundidade, né, que pessoas brigaram, lutaram para a independência, o pessoal não foi ensinado isso, que várias revoltas se explodiram no país, para que eles acham que foi só o grito que Dom Pedro deu, não. Inclusive no Nordeste, né? Pode falar. Inclusive no Nordeste, né? A gente teve ali Maria Quitéria lutando. Conheceu a história de Dona Maria Quitéria? Sim, o professor ainda deu uma lembrada dela na aula. Mas a Brasil Paralelo também. Também. Então, ali na Bahia surgiu uma revolta onde a população expulsou as tropas portuguesas ali com lutas, né, em prol da independência. Então você vê o quanto que foi profundo, né? Por isso que tem um hino. Se você for ler o hino da independência, você vai entender que relatava o que aconteceu para a independência, né? Então a gente precisa de uma aproximação cultural urgente da população, porque a partir do momento que ela entender, aí ela vai começar a se posicionar de uma forma, né? Sim. Uma forma mais sólida, mais concreta, né? Eu tenho percebido que o pessoal tem tomado consciência. Até, se não me engano, ano passado, né, quando se comemora a proclamação da República, eu vi várias pessoas vou dizer assim, né, jogando pro lado partidário, da direita falando contra esse sistema, de que não foi uma proclamação e sim um golpe. Então eu acredito que as pessoas estão despertando, né? E compreendendo o que de fato é cada data que o Brasil possui, né? Exatamente. Eu dei um exemplo forte lá no podcast que relata essa falta de identidade, o que esse modelo republicano trouxe na questão cultural do Brasil. Se você for analisar, dia 22 de abril é o aniversário do descobrimento do Brasil, né? Um dia antes é feriado. Um dia antes é feriado, que é o feriado de Tiradentes. Ou seja, a Inconfidência Mineira é um feriado e o descobrimento do Brasil não é feriado. Você viu como que é deturpado? E se você for notar, a Inconfidência Mineira foi para transformar, tipo assim, separar Minas Gerais do Brasil. Ou seja, tentar proclamar ali uma espécie de república, de independência. E, por um lado, graças a Deus, isso não aconteceu, porque talvez Minas Gerais estaria como Cuba, Venezuela, né? Porque, enfim, não daria certo. Se não deu para as colônias espanholas, que de lá, né, para, enfim, mudar a rota do lado para alguma coisa. Então... Eles demonizam tanto a colonização portuguesa, né? Mas foi essa colonização portuguesa que através da coroa portuguesa e depois do período de independência, através do reinado no Brasil, que consolidou o Brasil ter essa dimensão territorial essa expansão territorial. Foi a monarquia que consolidou a estabilidade no Brasil para que os outros estados não se dividissem, porque eles viam na figura do rei, eles viam na figura de Dom Pedro, de Pedro I, de Pedro II, a estabilidade, né? Se você pegar a outra costa da América do Sul, todas as colônias se fragmentaram em outros países, Argentina, Paraguai, o Equador, Colômbia, Venezuela, foram tudo se dividindo. Aqui não. Por quê?
aqui o país nasceu monarquista, né? Nasceu sob um regime monárquico. Já aqui do lado, não. Aí você vê a situação que eles estão hoje, a gente ainda está um pouco melhor que eles, né? Você pega em relação à Exatamente. Venezuela, mas o que? É a estabilidade que o Brasil foi consolidado. Sim, uma outra tese também que eu discordo um pouco é concernente o pessoal sempre brincar, gostaria que o Brasil fosse do Sudeste para baixo, né? Mas isso seria injusto, porque a Amazônia é nossa, o petróleo, né, ali a parte Nordeste que é linda, de belezas naturais, inclusive o povo, além de ter sido o berço, né, do Brasil, nós não podemos deixar Norte, isso, né? Nordeste, Essa Bahia. separação Não, não. aí, Existe uma tese separatista, né? Mas mas exatamente. aí é que eu te falo, a questão. Opa, peraí, o meu fone caiu. Um segundinho. Uhum. Eita. Agora eu vou só com um só mesmo. Foi lá para debaixo, mas estou te ouvindo. É, a questão, essa questão separatista, ela desune mais ainda, né? Como que a gente, como brasileiro, a gente vai abrir mão de uma Amazônia, questão de um separatismo, entendeu? Não dá. Algo tão, Você vai abrir abrir mão do Centro-Oeste, que tem o agro, né? Que alimenta não, boa parte do mundo, não faz sentido. O Brasil não é faz sentido. nosso. Exatamente, ele foi conquistado, ele foi povoado, ele foi reinado assim. Então, Uhum. mas igual você falou, eu tenho visto isso também, bem de forma bem sutil, mas bem vindo isso, né? Esse conceito. Então, o pessoal está começando a dar uma olhada. A gente fala que vai se levar um tempo ainda, né? Mas o brasileiro, principalmente a direita, vai olhar para esse lado, entendeu? Vai entender. Igual eu falei lá no podcast, já falei para alguns amigos também. Por que eu respeito, eu aceito, porque ela é um símbolo legítimo hoje, dentro do que, como se diz, das regras do jogo. Ela é legítima e tal. Mas o porquê que eu tenho comigo, como brasileiro, a bandeira imperial? Porque, como cristão evangélico que sou, vivo a vida cristã, como que eu vou levar um lema positivista nas minhas costas, escrito ordem e progresso? Entendeu? Exatamente. Uhum. Se você, como você falou do positivismo, você deve ter lido sobre Augusto Conte, né? Uhum. Então, Augusto Conte, o pai do positivismo, ele era ateu. Não, Ele e os era um, professores exaltando ele na escola, não faz sentido. entendeu? Então, pra gente, como você é cristã, Sim, sou cristã. então, como, como, como cristão, eu não posso. Eu tenho que entender isso. Deixa eu falar assim, deixa eu ler o que é essa frase. Aí eu fui puxando. Ah, tá. Foi escrita por tal pessoa. Então deixa eu ler quem foi essa pessoa que escreveu essa frase. Que foi tirada ali, né? Ela foi tirada de Sim. uma frase, né? E montou Ordem e Uhum. Progresso. Eu falei, não, esse cara ele é ateu. Ele é ateu. Então não tem um sentido. Aí você olha a bandeira imperial, a cruz da Ordem de Cristo ali, que representa as navegações, as expedições evangelísticas que estavam junto, incluídas no descobrimento do Brasil. Olha para você ver. Então, o que, que Sim, me tem toda uma história. tem toda uma história, o que me aproxima mais, entendeu? Então, e eu tenho visto isso, que o alerta tem, a curiosidade tem, né? Porque tem 4 anos eu tô já no movimento. Aí eu fui lá, montei o Instagram, comecei a divulgar. Porque se você for lá no Instagram digitar movimentos monarquistas, círculos monárquicos, você vai ver, vai baixar ali, né? Várias, né? Sim. Aí você vê, já tem 4 anos. Agora que a gente né? Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu mando conteúdos para eles, histórias, mando, né? Tem uma galera lá, entendeu? Onde Uhum. a gente debate, a gente discute, né? Um fala um ponto de vista, outro fala outro. Fala pessoal, tudo bem com vocês, a galera que está chegando aí? Muito obrigado aí por estar com a gente aqui. Sim.
A gente tem montado isso. Eu creio que vai ser a longo prazo, né? A longo prazo, porque para se montar uma nova geração, uma nova cultura é demorado, né? Exatamente, a gente pode pegar, agora eu vou puxar um pouco, né, para quem nos governa agora, um lado partidário, Sim. foram 40 anos para a esquerda se estabelecer aqui no poder, né, conseguir a cereja do bolo, né? Então, até o Nicolas Ferreira, nosso deputado federal por Minas, ele fala, se tem algo que a esquerda tem, que a gente deveria seguir o exemplo, seria a paciência, né? Então, vai demorar, né? Talvez não seja nessa geração, seja numa próxima, né? Mas, enfim, Uhum. é preciso paciência e insistência, né? Resiliência para você estar Com ali suportando tudo, né? certeza. Hoje o Brasil tem essa falta de identidade porque há 100 anos, por te falar assim, eles vêm trabalhando nisso. Eles vêm trabalhando há 100 anos. Então, foi um processo de uma reconstrução de identidade, ou, na verdade, colocada outra identidade no país. Então, ou seja, a esquerda não representa o Lula. Não, ela representa 100 anos que ela vem aí, através de vários nomes, entendeu? Vários nomes, né? Sim, Em cada geração fez o seu papel. Fez o cada seu geração papel. levanta um, né? Exatamente. E fez o papel que eles estão fazendo. Então, o que falta hoje para a galera de hoje entender que quando fala sem esquerda, o pessoal já olha para a figura de uma pessoa, do presidente, do atual presidente. Não, não. Ela é um sistema, ela é um modelo, entendeu? Se Então, você ela for está na pegar música, ela, pode continuar, depois. não, ela tá na música, ela se infiltrou na música popular, ela se infiltrou nas faculdades, nas universidades, nas escolas, na comunicação, entendeu? Tanto por isso que tem muita gente na economia, né, no governo, então ela tem muitos outros pontos, ela se enraizou, né? Então ela não é algo que é representado em um. Tanto que muito da direita, vamos dizer assim, vamos supor assim, um país conservador mesmo, de direita, assim, ele não tem menos da metade das leis trabalhistas que o Brasil tem hoje, Exatamente. entendeu? A E se nossa a gente Constituição é chegar hoje, muito extensa. então se a gente chegar hoje e falar, eu não vou falar nem para quem é de esquerda, para quem é de direita, se a gente falar hoje, ó, a proposta da direita é reduzir muitas das leis trabalhistas, muita gente não vai gostar, porque ela já está enraizada com o conceito de esquerda, que é Estado grande, é muita lei, você tá vendo? Então, assim, a esquerda ela está infiltrada em todos os pontos. Então, tem muita gente que às vezes é de direita num ponto, mas no outro ele é de esquerda e não sabe. Você pode pegar Javier Milei, né, lá na Argentina, querendo enxugar as coisas do Estado, e as E, pessoas simplesmente gritadas, fazendo protesto, né? Então, é necessário pensar, rever tudo que você está defendendo, fazer o que você falou, né? Estudar vários blocos para entender como que funciona o jogo, né? exatamente, é necessário a gente, como eu posso dizer, estudar vários blocos mesmo, ir a fundo nos blocos e entender porque é necessário, porque a esquerda ela sabe os blocos que ela defende, entendeu? Exatamente. Então, você não pode chegar quem é de esquerda e criticá-lo, não, porque ele é fiel àquilo que ele já entendeu, entendeu? Que ele defende. Então, a pessoa que é de esquerda, ele defende todos os blocos de ação dele. Agora, quem é de direita, ele defende apenas um, que é o religioso e o ideológico, Muitas entendeu? vezes. Agora, nos E outros, é, pode falar. E uma coisa interessante, né, que você falou é que eles sabem e tem tudo muito bem definido, a esquerda. Um exemplo que eu vou dar da nossa própria Câmara Jovem, né? No momento do grande expediente, eu tinha um colega que ele se diz de direita, né? Acredito que ele é conservador. Enfim, e ele primeiro sempre tinha um que ele discursava mais, né? Ele tinha esse lado, esse viés mais esquerdista. E ele ia lá e fazia o discurso dele. Aí esse que era de direita, ele vinha, fazia o discurso, mas no final das contas ele acabava falando algumas coisas bem semelhantes da esquerda que não deveriam ser defendidas, né?
E aí você vê um pouco de... Claro, todo mundo ali iniciante, muita gente não sabia nem o que era política, e com esse projeto você vai aprendendo ao longo do tempo, você vai pesquisando, você vai estudando, né? Então, no final do projeto, ele compreendeu que ele precisava estudar para ele saber o que de fato ele está defendendo e não concordar com o que o outro estava falando. E muitas vezes, depois que eles discursavam, eu vim fazer o meu discurso rebatendo os dois discursos, né? Por mais que a pessoa fosse de direita, eu não concordo, né? Ela precisava estudar um pouquinho, mas no final do projeto deu tudo certo. Eles compreenderam que era preciso o estudo, né? Exatamente, é necessário, preciso. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao professor Marquinhos. Boa noite, professor. Boa noite, professor Marquinhos. Ó, temos um professor aqui, hein? Agora o negócio agora apertou, hein? Inclusive é um Boa noite, professor de música. bem-vindo. Oi? Inclusive é um professor de música. Ah, ele é professor de música, bacana, top. Sim. E boa noite. Então, é necessário que a gente entenda todos os blocos, porque se a gente quer um país, vamos dizer para o lado nosso conservador, de direita. Se a gente quer um país de direita, então é necessário que você esteja preparado para um país de direita. Exatamente. Entendeu? E a sociedade hoje da direita, não vou falar nem o outro lado, a sociedade de direita hoje, eu sinto que ela não está preparada. Porque um estado mínimo, por exemplo, geralmente aqui o pessoal tem como base os Estados Unidos, né? Vamos usar os Estados Unidos. Se você for para os Estados Unidos, lá o estado é mínimo. Mínimo. As leis trabalhistas são mínimas, são pequenas. E aqui a gente quer um país de direito, um país conservador, mas eu quero Estado, eu quero lei, eu quero amparo, assim, não no mínimo. O mínimo o Estado sim pode dar, mas não como é aqui. Então a gente precisa estudar. E é onde a gente aprende isso? Vendo, indo na história, indo nas leis, estudando Constituição, vendo para onde que o país não se aponta. Então hoje a gente vê uma dicotomia grande, porque a história do Brasil aponta para um lado, e a sociedade está para o outro. Falta do quê? De Sim. entendimento, de buscar os blocos, de estudar a fundo todo esse lado. Exatamente. E uma coisa, ainda que você não tenha conhecimento sobre outros blocos, né, economia ou educação, ou então, enfim, outros blocos assim que a esquerda tem bastante conhecimento, se você tiver o conhecimento histórico, você pode se embasar na história para solucionar algo de hoje. E foi muito isso que eu fiz na Câmara Jovem. Com a história, eu pude dominar quase todos os temas que me eram apresentados ali no debate. Então, a história, ela é incrível. Você consegue, por exemplo, o que você acha desse sistema econômico? Ok, vamos ver se funcionou na história. Vamos ver um modelo semelhante, né? Então, se você tem um grande repertório de história, você ainda consegue dominar um pouco os outros temas, né? Mesmo, digamos assim, um momento ali que você não tem como pesquisar, né? Então, isso, e nisso a gente vê o quanto o bloco histórico é importante. Porque se você olhar, e foi o que eu fiz, eu comecei a ver toda essa guerra, eu falei assim, ó, não é possível que toda essa divisão resume-se só em apenas Lula e Bolsonaro. Não é possível. Eu vou olhar na história e vou ver o que a história me fala. Aí a história me diz o quê? A monarquia foi derrubada através de um golpe militar. Então, olha para você ver, as pessoas que queriam o exército na rua na última eleição foi o mesmo exército que derrubou o Império, foi o mesmo exército que não ficou contente com a República Velha, com o café com leite, né? Não ficou contente, foi lá, derrubou essa oligarquia do café com leite, colocou Getúlio Vargas no poder, e ficou 15 anos no poder. Depois o mesmo exército foi lá, derrubou Getúlio Vargas, né? Depois teve ali alguns presidentes ali, entrou JK, que era um cara estadista, de esquerda. Depois o exército não satisfeito deu um golpe em 64, entendeu? Então você vê como que a história te norteia e te aponta. Aí eu falei assim, não, eu não posso, como que eu vou na rua pedir apoio do exército, mas se o exército já fez tanta coisa errada, se isso é reflexo hoje do que ele
dos golpes que ele vem dando no Brasil. Então, a história é importantíssima, a gente ler a história e tentar entender, porque ela norteia. É impressionante, a história norteia. A hora que você começa a ler, que você começa a estudar, você vai falar assim, não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, né? O exército, o exército de Caxias, top, top. Não tem o que discutir. Ações de missão de paz, enfim. Mas o exército, quanto político, toda vez que ele infiltrou na política, ele fez coisa errada. Não deu certo. Historicamente. Aí não é história. Aí, historicamente, a gente pode pegar também sobre 1964, né? As pessoas saíram à rua pedindo para que ele freasse o comunismo. Por um lado, até funcionou no princípio, né? Mas depois eles incorreram em alguns erros. Infelizmente, deu errado. Mas é uma das coisas que eu acho que foi mais triste. Ele podia ter prestado um pouco mais de atenção. Foi concernente a... Eu assisti o documentário Entre Armas e Livros da Brasil Paralelo. Um documentário muito importante, até indico para o pessoal. Ele se importou muito com a economia, a segurança e a área política, mas ele esqueceu a cultura e a educação, né? O que vamos jogar assim, a esquerda, né? Vamos pegar esse viés ideológico. A esquerda, ela então tinha lá os seus guerrilheiros, né? Que estavam aprontando e então eles chamaram aqueles que tinham medo de morrer, porque se você ia para guerrilha, você ia para morrer, né? Então eles chamaram essas pessoas mais medrosas e falaram assim, olha, vocês então vão ter que se infiltrar na educação e no campo cultural. E foi aí o erro de não ter cuidado da educação e nem da juventude. E a esquerda passou a usar a juventude novamente como massa de manobra, infelizmente. E aí surgiu todos aqueles movimentos, né? Talvez a época do movimento hippie nos Estados Unidos, né? Que estourou. E, enfim, deu aquela geração, digamos, mal criada que queria o aborto, a legalização da maconha. E o exército não conteve, até porque ele era um pouco duro, ele costumava dizer, jovens, envelheçam, né? Então isso fica até um pouco meio complicado. Se ele talvez tivesse prestado mais atenção, o Brasil ainda estava mais salvo, né? Digamos assim. Não teria formado a geração que se formou. A premissa de 64, a gente pode até entender que foi até legítimo em relação ao que poderia vir, né? Os comunistas ali. Só que ele poderia ter decifrado esse pessoal e passado a bola para frente. Não, aí ele quis para ele, entendeu? Ele quis para ele e igual postei um vídeo esses dias não, foi ontem lá na página e eu concordo com aquela temática. Infelizmente, o Brasil saiu mais à esquerda em 85 quando ele entrou em 64 no regime, entendeu? Isso é verdade. Enfim. Ele saiu muito mais à esquerda, entendeu? E depois ele ainda resultou na anistia para todos, né? Que aí acabou salvando aqueles que deviam ser condenados da esquerda, que estavam em exílio, enfim, fizeram tantas coisas ruins, acabaram voltando para o Brasil, né? O Brasil de novo a essa cena de esquerda no poder, as universidades tomadas, né? Exatamente. Então a gente nota que é necessário, tá? É necessário que a população volte, que a população. Olha, o professor manda aqui te parabenizando aqui. Deu para ver? Sim, muito obrigada, professor Marquinhos. Pode deixar, não vou parar. A gente tem um Brasil para vencer, né? Para dar continuidade. O futuro está nas mãos da juventude. E a gente vai cuidar desse futuro que o Brasil possui. Exatamente. Mas eu certamente fico muito feliz de ver você assim. Continue nessa levada, continue nessa pegada, que é isso aí. A gente precisa, a direita, a juventude do Brasil precisa de jovens assim, que se posicionem, que tenham a sua identidade, né? E que vá, como diz, vá para cima e que, né? E espalhe essa mentalidade. Que quanto mais pessoas alcançarem, a tendência é a gente ter um país mais consciente, né? Mais frio, que olhe para uma sociedade, né? Melhor. Sim. Aproveitando para agradecer também, né? Por tudo, a enfermeira Rita também. Orgulho por conhecê-la. Eu também
Só tenho a agradecer, né? E falar para o pessoal, né, se tiver jovens assistindo, não deixem de estudar, principalmente história, e de questionar aquilo que vocês ouvem, porque isso tudo faz diferença, né? Para que a gente construa um país melhor. Eu costumo dizer sempre que a gente quer mudar o Brasil, quer fazer a diferença, mas a gente não pode fazer como, por exemplo, a maioria da esquerda que quer cortar os laços com o passado. A gente não pode deixar que isso aconteça. Não pode. A gente tem que pegar o que aconteceu no passado, ver o que podemos melhorar e aplicar no futuro, né? Exatamente, exatamente. E uma frase que eu daí não sei para encerrar. Infelizmente, o papo tá bom, mas a gente já está indo aqui pro encerramento, já estamos 1h30. Nossa, Né? passou rápido. Mas é assim, e a gente vai ter mais outras oportunidades, mas enfim, queria primeiramente te agradecer, tá, pelo espaço, pela oportunidade. A gente vai ter mais lives, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo mais lives aqui, com temas específicos ou de tema igual. Essa live foi um tema geral, a gente falou um pouco de cada coisa, história, economia, política, né? E a gente pode mais para frente programar algumas lives específicas de temas, né? A gente ter esse tipo de debate, de troca de ideias para que o Brasil tenha a ganhar com isso, né? Mas queria deixar você dar suas considerações aí e, né, deixar suas redes sociais para a galera que quer te seguir, ou a galera do Brasil, do movimento, que daqui a pouco a live vai chegar a mais pessoas aqui na página, né, os monarquistas aí, se quiser deixar suas redes sociais, enfim. Bom, eu só tenho a agradecer pelo convite de fazer essa live, eu fiquei muito contente. Agradecer também o pessoal aí no chat, né? Muito obrigado por tudo. E foi um prazer estar aqui participando. Só tenho a agradecer de fato, né? Você ter apoiado o projeto, isso é muito importante, porque ele está agora nas mãos dos nossos vereadores, né? Então, eles podem estar aprovando esse projeto e vendo pessoas com interesse, né, a população itajubense interessada, isso é muito importante. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, né, para a nossa sociedade. E, bom, o pessoal pode estar me seguindo, né, pelo Instagram, esther_c._gomes, e também no meu canal no YouTube, Juventude Patriota, um canal que eu fiz exclusivamente para falar sobre política, né, sobre o momento atual em que a gente vive, fazendo algumas análises, postando alguns conteúdos. Inclusive, esse desenho aqui, eu fiz um vídeo falando sobre... esse desenho é praticamente uma simbologia do que é o Brasil hoje, do que querem fazer e do que a juventude pode fazer para salvá-lo, né? Então, tá tendo um vídeo Princesa Brasileira, né, análise da obra. Tá no Instagram também, para quem quiser assistir. Mas, enfim, eu só tenho a agradecer por tudo e seguimos firmes. E que mais jovens participem desse projeto para a gente realmente fazer a diferença no nosso país, né? E começando aqui, no nosso município. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, é isso que você falou. O movimento monarquista, essa é a premissa dele. A gente, para restaurar uma monarquia, a gente precisa começar no nosso município, né? Então, ações assim, igual a sua, são válidas e muito importantes. Não desisto. Falo de como alguém que tem um projeto cultural, né? Então, e a gente entende o quão importante isso é para o Brasil, para o nosso Brasil. Então, siga assim, continua. E em breve a gente vai estar aqui fazendo mais lives, fazendo bate-papo, enfim, a gente vai estar movimentando aqui, né? E um vai ajudando o outro, o movimento tem de crescer. O movimento tem crescido aqui em Itajubá de forma orgânica, de forma natural, e isso é o importante. Então, quanto mais pessoas de direito estiver junto, reunidas, trocando ideias, informações, né, conteúdos, isso vai fortalecer muito mais, né? E eu queria deixar um abraço aqui para o meu patrocinador, que é o IBESEC, que é um instituto, depois você pode seguir lá o IBESEC, tem lá lá é um instituto
é uma editora. Ela é voltada para a produção de livros e conteúdos da história do Brasil, da atualidade, enfim, da história monárquica, enfim, produz muito conteúdo, muita coisa, muito livro, né? Então, quero deixar um abraço para o Roberto, que é o diretor. Obrigadão pelo apoio de sempre, estamos juntos, né? E vem muita coisa bacana, né? A Promonarquia, que é a casa dos Bragança, de Orleans de Bragança, que é a casa do Imperial, na figura de Dom Bertrand, salve Dom Bertrand, que hoje seria o nosso imperador, né? Ele é bisneto da princesa Isabel, né? Hoje ele seria o nosso imperador, né? Se você pode seguir ele lá na Promonarquia ou no Instagram dele mesmo, que é Sir Dom Bertrand. Então, a toda essa galera e a todo o movimento, ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que deve ter visto ele por aí. Com certeza, eu acho ele o máximo. Eu gosto muito dele. Sim, inclusive, ele vai sair como vice do Bolsonaro em 2018. Mas, infelizmente, então, um cara preparadíssimo, né? Em todos os blocos, como a gente discutiu aqui. Então, um abraço a toda essa galera aí. Muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida, toda a sua família aí. E estamos juntos sempre. Pessoal aqui do chat, muito obrigado. Professor Marquinhos aqui, a enfermeira Rita que participou com a gente. Um abraço, tá? A toda a galera aqui que esteve aqui no chat aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.